Existe uma pergunta que assombra a humanidade desde que o primeiro homem olhou para o próprio reflexo na água. Uma pergunta que se esconde por trás de todas as nossas ambições, medos, conquistas e fracassos. Uma pergunta tão fundamental que passamos a vida inteira tentando respondê-la com diplomas, cargos, relacionamentos e bens materiais. A pergunta é: quem sou eu? E a tragédia da nossa era não é a falta de respostas, mas o excesso delas. Respostas prontas, baratas, vendidas em prateleiras de autoajuda e em posts de redes sociais. E nenhuma delas satisfaz a fome da alma. Porque a sua identidade não é uma etiqueta que você cola no peito. É um território que você precisa explorar. E a exploração desse território é a jornada mais perigosa e mais recompensadora que um ser humano pode empreender. Hoje, nós vamos fazer essa jornada. E o nosso guia será um dos pensadores mais provocadores do nosso tempo. Um homem que usa as palavras não para confortar, mas para confrontar. Pela primeira e única vez, direi o nome dele: Pablo Marçal. A partir de agora, ele será apenas o autor, o pensador, a voz que nos aponta o mapa. E o mapa que ele nos entrega em sua obra, As 7 Camadas da Identidade, não é um caminho de flores. É uma descida. Uma escavação arqueológica na sua própria alma, para remover os detritos que soterraram a sua verdadeira essência. Esta não é uma palestra, é uma expedição. E o objetivo não é sair daqui com mais informações, mas com menos mentiras. Então, se você está pronto para deixar para trás as respostas fáceis e começar a fazer as perguntas difíceis, respire fundo. A escavação começa agora. A primeira camada, o alicerce de tudo, é a do projeto. Antes de qualquer influência externa, antes mesmo do seu nascimento, existia um projeto original, uma planta baixa da sua existência. O autor ancora essa ideia numa passagem do Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Vamos despir essa frase de toda a conotação religiosa e olhá-la como um código de programação. Imagem e semelhança não é sobre aparência física, é sobre capacidade. É um código que diz que a sua configuração de fábrica inclui o potencial criativo, a capacidade de resolver problemas, a consciência. Domínio não é sobre tiranizar o planeta, é sobre autogoverno. É a capacidade de ser a causa, e não o efeito, da sua própria vida. Essa é a sua herança. Mas o que acontece? A neurociência nos mostra que nascemos com um cérebro extremamente plástico, pronto para ser moldado. E o ambiente começa a sua obra. As vozes dos pais, dos professores, da cultura, começam a instalar novos programas. E esses programas, muitas vezes, são vírus. O vírus da escassez, que te diz que não há o suficiente. O vírus da comparação, que te faz olhar para a vida do outro e sentir que a sua é inadequada. O vírus da vítima, que te convence de que você é um mero joguete nas mãos do destino. E a primeira camada é um ato de rebelião consciente contra esses vírus. É você, no meio do caos da sua vida, fazer uma pausa e declarar, não como um mantra vazio, mas como uma decisão lógica. A minha realidade atual é o resultado de uma programação defeituosa. Eu escolho me alinhar com o meu projeto original. Isso não muda a sua conta bancária da noite para o dia, mas muda o programador. Você para de ser o usuário passivo e começa a se tornar o engenheiro de software da sua própria mente. E como se faz isso na prática? Começando a coletar evidências. Pequenas provas de que o domínio é a sua natureza. Não se trata de tentar dominar o mundo, mas de dominar o seu mundo. O seu quarto bagunçado, a sua caixa de e-mails lotada, a sua agenda caótica. Cada pequeno ato de impor ordem ao caos é uma linha de código que você reescreve, fortalecendo o programa original. É um trabalho lento, meticuloso, mas é o que constrói a fundação sólida para que você possa descer ao próximo nível, o campo minado, onde a maioria das identidades é permanentemente danificada, a sua autoimagem. Agora, vamos descer para o que talvez seja o nível mais traiçoeiro da escavação, a sua autoimagem. Se o projeto é a planta baixa original, a autoimagem é a decoração que foi instalada sem a sua permissão. Pense na sua mente infantil como um cimento fresco, como o autor sugere,
Cada palavra, cada olhar, cada gesto de uma figura de autoridade era uma mão que deixava uma marca. Sigmund Freud, o grande explorador do inconsciente, chamaria essas marcas de superego, uma espécie de sensor interno, uma voz que não é sua, mas que você pensa que é. É a voz que te diz: cuidado, não arrisque, você não é bom o suficiente. E a tragédia, como o pensador nos aponta, é que essas vozes, na maioria das vezes, pertenciam a pessoas que te amavam. Mas elas mesmas eram prisioneiras de suas próprias programações, repetindo um ciclo de limitações que atravessa gerações. A sua dificuldade em aceitar um elogio não é humildade, é o eco da sua mãe dizendo: não seja orgulhosa. O seu medo de falar em público não é timidez, é o fantasma do seu pai dizendo: fique quieto, menino. A segunda camada, portanto, é uma convocação para uma rebelião, uma guerra civil contra esses fantasmas. O processo não é de negação, mas de interrogatório. É colocar cada crença sobre si mesmo no banco dos réus e perguntar: quem te instalou aqui? A serviço de quem você está trabalhando? E então, com a autoridade de um adulto, você faz a desinstalação. Você olha para a marca no cimento e diz: eu reconheço a sua origem. Eu agradeço a intenção. Mas este programa não serve mais ao meu propósito. A minha identidade não é o que vocês disseram, é o que o meu projetista decretou. Cada vez que você faz isso, você não está apenas mudando um pensamento. Você está executando uma neurocirurgia. Você está literalmente reconfigurando as suas vias neurais, enfraquecendo as conexões antigas e fortalecendo as novas. E essa guerra de libertação te dá a coragem necessária para a jornada mais solitária de todas. O mergulho na terceira camada, o autoconhecimento. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Pense em um homem, vamos chamá-lo de Marcos. Marcos é um excelente profissional, mas ele nunca pede um aumento. Ele vê colegas menos competentes sendo promovidos e ele apenas assiste, com uma raiva silenciosa. Ele ouve sobre a segunda camada e decide investigar. Ele pega um caderno e começa a escrever sobre dinheiro. E ele se lembra de uma cena. Ele tinha 8 anos. Ele pediu ao pai um brinquedo caro. O pai, um homem trabalhador, mas sempre estressado com as contas, explodiu. Você acha que dinheiro dá em árvore? Quem você pensa que é para pedir uma coisa dessas? Naquela noite, o pequeno Marcos, no seu quarto, fez um voto silencioso. Eu nunca mais vou pedir nada. Eu nunca mais vou ser um fardo. Agora, 40 anos depois, o Marcos adulto entende. A voz que o impede de pedir um aumento não é a voz da prudência. É a voz da criança de 8 anos, com medo de ser rejeitada pelo pai. Com essa consciência, Marcos faz um exercício. Ele escreve uma carta para o seu eu de 8 anos. Ele diz: garoto, eu sei que doeu, mas não foi sua culpa. O papai estava cansado, ele não sabia se expressar. Você não é um fardo. Você tem valor. E a partir de hoje, eu, o seu eu adulto, vou cuidar de você. Eu vou pedir o que você merece. Na semana seguinte, Marcos marca uma reunião com o chefe. O coração dele dispara. A voz do medo grita. Mas ele respira fundo. E pela primeira vez, ele apresenta seus resultados e pede o reconhecimento que ele merece. Ele não sabe se vai conseguir o aumento. Mas isso não importa. Naquele momento, ele já venceu. Ele desinstalou um programa que o sabotou por 40 anos. E essa vitória, essa libertação, o impulsionou para a próxima fase da jornada. Se a primeira camada foi sobre alinhar-se com a voz de Deus e a segunda foi sobre silenciar as vozes dos outros, a terceira camada é sobre, finalmente, escutar a sua própria voz. Mas não a voz superficial do seu ego, e sim a voz profunda da sua alma. O autor usa a expressão hebraica Lech Lecha, a ordem dada a Abraão, que significa muito mais do que sai da tua terra. A tradução mais profunda é vá para dentro de ti mesmo. Esta é a camada do autoconhecimento. E é aqui que a jornada se torna verdadeiramente solitária. Porque ninguém pode fazer essa viagem por você. O psicólogo suíço Carl Jung, outro grande cartógrafo da alma, nos deu um conceito crucial para essa jornada: a sombra. A sombra é a parte de nós que reprimimos, que negamos,
que não queremos admitir que existe. Nossos medos, nossas invejas, nossos desejos mais primitivos. E a sociedade nos ensina a esconder essa sombra a todo custo, a fingir que somos apenas luz. Mas o que acontece quando você nega uma parte de si mesmo? Ela não desaparece. Ela ganha poder no escuro. Ela começa a projetar-se nos outros. Você começa a odiar em outras pessoas exatamente aquilo que você não aceita em si mesmo. O autor descreve essa jornada para dentro como uma ida ao deserto. E o deserto é o lugar perfeito para encontrar a sua sombra. Porque no deserto não há distrações. Não há para onde fugir. É você, o silêncio e tudo aquilo que você tentou enterrar. O autoconhecimento não é um processo de encontrar anjos dentro de si, mas de ter a coragem de conversar com os seus demônios. É parar de se perguntar por que eu sou assim e começar a perguntar o que essa minha parte sombria está tentando me dizer. É entender que a sua raiva pode ser um sinal de um limite violado, que a sua inveja pode ser um GPS apontando para um desejo não realizado. É nesse diálogo corajoso com a sua totalidade, luz e sombra, que você para de ser uma vítima das suas próprias reações e começa a se tornar o mestre de si mesmo. E esse encontro, essa integração, te dá a matéria-prima para a construção da sua fortaleza interior, a quarta camada, o quociente intelectual. Vamos materializar isso. Conheça a Sofia. Para o mundo, Sofia era a imagem do sucesso. Advogada num grande escritório, casada, 2 filhos, apartamento de luxo. Mas nas noites silenciosas, quando o barulho do dia cessava, ela sentia um vazio abissal. Ela tinha tudo, mas não sentia nada. Um dia, ela ouve sobre essa jornada para o deserto interior e decide tentar. O deserto dela não foi um lugar físico. Foi uma decisão. Por um mês, ela se comprometeu a passar a primeira hora do seu dia em silêncio, sem celular, sem notícias, apenas com um caderno. Nos primeiros dias, foi uma tortura. A mente dela gritava com listas de tarefas, preocupações. Mas ela persistiu. Na segunda semana, algo começou a emergir do silêncio. Uma imagem. A imagem dela mesma, mais jovem, pintando. Ela se lembrou de como amava pintar, de como sonhava em ser artista. Um sonho que foi enterrado sob a pressão da família para seguir uma carreira segura. E com essa memória veio uma onda de raiva. Raiva dos pais, raiva da vida que ela construiu. Essa era a sombra dela aparecendo. A artista frustrada, cheia de raiva. Em vez de reprimir essa raiva, Sofia a acolheu. Ela deu voz à sua sombra no caderno. Ela escreveu sobre a sua frustração, sobre a sua dor. E então, ela fez algo que a assustava mais do que tudo. Ela foi a uma loja de artigos de arte e comprou uma tela e algumas tintas. Naquela noite, depois que todos dormiram, ela começou a pintar. O que saiu na tela não foi bonito. Foi um borrão de cores caóticas, de raiva e de tristeza. Mas quando ela terminou, ela não sentia mais o vazio. Ela sentia a si mesma. Ela tinha encontrado uma parte perdida da sua alma. Ela não largou o emprego de advogada, mas ela integrou a artista à sua vida. E essa integração, essa aceitação da sua sombra, lhe deu uma nova clareza, uma nova força para começar a tomar decisões não baseadas no que esperavam dela, mas no que era verdadeiro para ela. E esse encontro com a sua totalidade, essa clareza que nasce da integração da luz e da sombra, te dá a matéria-prima para construir a sua fortaleza interior. Chegamos à quarta camada, o quociente intelectual. E aqui, precisamos demolir um mito. Quociente intelectual não tem a ver com o seu diploma, com a sua capacidade de memorizar informações ou com o seu QI acadêmico. Tem a ver com a sua capacidade de governar a sua própria mente. Porque a maioria de nós não usa a mente, é usada por ela. Somos passageiros num carro desgovernado, conduzido por pensamentos aleatórios, preocupações e narrativas que não criamos. O Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, nos deu um mapa brilhante para entender essa dinâmica. Ele propõe que temos 2 sistemas de pensamento. O sistema 1, que é rápido, intuitivo, emocional e automático. É o piloto automático. E o sistema 2, que é lento, deliberativo, lógico e exige esforço.
É o piloto consciente. O autor, usando uma linguagem ancestral, fala do tolo que se inclina para a esquerda e do sábio que se inclina para a direita. Uma metáfora para os hemisférios cerebrais que espelha perfeitamente a descoberta de Kahneman. O tolo não é alguém com pouca inteligência. É alguém que vive 100% no sistema 1. Ele reage, em vez de responder. Ele é um escravo dos seus impulsos, das suas primeiras impressões. O sábio é aquele que aprendeu a arte de acionar o sistema 2. Ele sente o impulso do sistema 1, mas ele não obedece cegamente. Ele para, respira e pergunta: isso é realmente verdade? Qual é a visão de longo prazo aqui? Quais são as outras possibilidades? Governar a mente é exatamente isso. Criar uma gerência eficaz entre os dois sistemas. É usar a velocidade e a intuição do sistema 1 para gerar ideias e navegar no dia a dia, mas ter a disciplina de acionar o esforço e a lógica do sistema 2 para tomar as decisões importantes. Cada vez que você faz isso, cada vez que você escolhe uma resposta em vez de uma reação, você está fortalecendo o seu músculo do autogoverno. Você está deixando de ser um passageiro e se tornando o piloto. E quando você assume o comando da sua própria mente, você está pronto para a próxima descida, para o coração pulsante do seu reino. A quinta camada, o quociente emocional. Vamos ver como isso funciona na prática. Conheça o David. David é um jovem empreendedor, um vulcão de ideias. A mente dele, o sistema 1, trabalha a 1000 por hora. A cada semana, ele tem uma nova ideia de negócio que vai revolucionar o mercado. O resultado? Ele tem 3 empresas iniciadas e nenhuma dando lucro. Ele vive no caos, pulando de uma urgência para outra, sempre animado com o futuro, mas sempre frustrado com o presente. Um dia, ele se depara com esse conceito de governo mental. E ele percebe: eu não sou um empreendedor. Eu sou um viciado em ideias. Ele entende que é um escravo do seu sistema 1. Então, ele decide criar uma regra para si mesmo, um mecanismo para forçar o seu sistema 2 a entrar em ação. Ele a chama de a regra das 72 horas. Toda vez que ele tem uma nova ideia genial, ele é proibido de tomar qualquer atitude prática sobre ela por 72 horas. Em vez disso, ele tem que usar esse tempo para fazer o trabalho chato do sistema 2. Pesquisar o mercado, identificar os concorrentes, fazer uma projeção de custos, desenhar um modelo de negócio de uma página. Na semana seguinte, ele tem uma epifania para um novo aplicativo de delivery. Seu sistema 1 está em festa, já se imaginando na capa da Forbes. Mas ele aciona a regra. Ele passa as 72 horas seguintes pesquisando. E ele descobre que já existem 5 aplicativos fazendo exatamente o que ele pensou, e que o custo de aquisição de clientes tornaria o negócio inviável por pelo menos 3 anos. Pela primeira vez, o seu sistema 2 salvou o seu sistema 1 de si mesmo. David não matou a sua criatividade. Ele a canalizou. Ele aprendeu a usar a sua intuição como um ponto de partida, não como o destino final. Ele começou a governar a sua mente. E essa nova habilidade de tomar decisões sábias, e não apenas impulsivas, o preparou para o desafio mais visceral de todos: governar as suas emoções. Se a mente é a sala de comando, a alma, com suas emoções, é a sala do trono. É aqui que o poder realmente reside. E a quinta camada, o quociente emocional, é sobre aprender a ser o rei nesse trono, e não o bobo da corte. Fomos ensinados a ver as emoções como inimigas. A raiva é perigosa, o medo é fraqueza, a tristeza é depressão. Então, passamos a vida tentando reprimir, negar ou nos distrair delas. Mas o que a neurociência nos mostra é que uma emoção reprimida não morre. Ela é enterrada viva. E do porão da sua alma, ela começa a sabotar a sua vida, se manifestando como ansiedade crônica, doenças psicossomáticas ou explosões de fúria. O autor nos propõe uma revolução copernicana na nossa relação com as emoções. Ele nos ensina que não existem emoções negativas. O que existe são sinais. A raiva é um sistema de alarme que te diz que um valor seu foi violado. O medo é o seu serviço de inteligência, te alertando para um perigo real ou percebido
e te dando a energia para se preparar. A tristeza é o seu sistema de limpeza de disco, te convidando a processar uma perda e a abrir espaço para o novo. Governar as emoções não é não sentir. É sentir tudo, mas não ser escravizado por nada. É se tornar um alquimista emocional. É pegar o chumbo de uma emoção bruta e transformá-lo no ouro da ação consciente. É sentir a raiva e, em vez de agredir, usar essa energia para estabelecer um limite firme. É sentir o medo e, em vez de paralisar, usar a adrenalina para planejar e se preparar com mais cuidado. É sentir a tristeza e, em vez de se afogar na autopiedade, permitir-se um tempo de recolhimento para curar e reavaliar. Uma pessoa que governa as suas emoções não é um robô, é um surfista. Ela não controla as ondas, mas aprende a surfar nelas com maestria. E essa maestria sobre o seu mundo interior te dá a força e a estabilidade para a tarefa mais nobre de um ser humano: olhar para fora de si mesmo e servir. A sexta camada, o quociente espiritual. Vamos ver essa alquimia em ação. A Sofia, nossa advogada artista, depois de integrar a sua sombra, decide apresentar um projeto audacioso no escritório. Um projeto que ela acredita que pode mudar o futuro da firma. Ela passa semanas se preparando. No dia da apresentação, ela entra na sala de reuniões e vê que um colega, conhecido por ser extremamente competitivo, está apresentando um projeto muito similar ao dela. Ele tinha roubado a sua ideia. A primeira onda emocional que a atinge é uma fúria vulcânica. O sistema 1 dela quer gritar, acusar, destruir. Mas ela aprendeu a surfar. Ela respira fundo. Ela não reprime a raiva. Ela a reconhece. E ela pergunta: Raiva, qual é a sua mensagem? E a mensagem é clara. Uma grande injustiça aconteceu. Um limite fundamental foi violado. A segunda onda é o medo. E agora? Todo o meu trabalho foi em vão. Eu vou ser humilhada. Ela reconhece o medo e pergunta: Medo, qual é a sua mensagem? E a mensagem é: o plano original falhou. Você precisa de uma nova estratégia. E rápido. Em questão de segundos, Sofia faz a alquimia. Ela usa a energia da raiva não para atacar, mas para alimentar a sua determinação. E ela usa a energia do medo não para paralisar, mas para aguçar a sua mente estratégica. Quando chega a sua vez de falar, ela não menciona o roubo. Em vez disso, com uma calma assustadora, ela começa a sua apresentação dizendo: Eu fico feliz em ver que mentes brilhantes como a do meu colega estão chegando a conclusões similares às minhas. Isso só prova que estamos no caminho certo. E o que eu vou apresentar agora não é uma alternativa, mas a evolução natural dessa ideia. O próximo passo. E ela prossegue, usando o projeto do colega como um trampolim para o seu, mostrando uma visão mais ampla, mais estratégica, mais ousada. Ela não venceu a discussão. Ela mudou o jogo. Ela transformou o veneno em remédio. E essa capacidade de transmutar a escuridão em luz é o que a preparou para encontrar o seu verdadeiro propósito. Até este ponto, a nossa escavação foi para dentro. Foi sobre limpar o terreno, fortalecer as fundações, assumir o governo do nosso reino interior. Mas um reino, por mais bem governado que seja, se não tiver um propósito maior, se torna uma prisão dourada. A sexta camada, o quociente espiritual, é sobre encontrar esse propósito. É a resposta para a pergunta fundamental: por quê? E o autor nos dá uma pista que ecoa o trabalho de outro grande pensador, o psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia. Frankl, em sua obra Em Busca de Sentido, descobriu que os prisioneiros que sobreviviam aos campos de concentração não eram os mais fortes fisicamente, mas aqueles que tinham um propósito, um porquê para viver. Alguém para reencontrar, uma obra para terminar, uma missão a cumprir. O autor nos diz que esse propósito, essa missão, está quase sempre escondido na nossa dor mais profunda. Onde você mais sofreu é onde você desenvolveu a sua maior autoridade. A sua ferida, quando curada e ressignificada, se torna a sua maior mensagem. O ex-dependente químico tem uma autoridade para ajudar outros viciados que nenhum psicólogo jamais terá.
A mulher que superou um relacionamento abusivo tem uma sabedoria para empoderar outras mulheres que nenhum livro pode ensinar. O seu propósito te chama para fora do seu próprio umbigo, para fora da sua história de dor, e te convida a usar essa história como uma ponte para aliviar o sofrimento dos outros. E é neste ponto que a sua vida deixa de ser sobre sobrevivência e passa a ser sobre serviço. E uma vida de serviço é a antessala do estágio final da evolução humana. A sétima camada, a plenitude. E a sétima e última camada, a plenitude, é talvez a mais mal compreendida de todas. Não é um lugar onde os problemas desaparecem. Não é um estado de felicidade perpétua. A plenitude é o fim da busca. É o fim da mentalidade de falta. É a transição de ser uma represa para se tornar um rio. A represa acumula, retém, tem medo de que a água acabe. A sua vida é baseada na ansiedade da escassez. O rio flui, entrega, está em constante movimento e confia que a fonte, lá na nascente, nunca vai secar. A plenitude é a encarnação da lei do fluxo. É entender, na prática, que é dando que se recebe. Não como uma troca comercial, mas como um princípio da física espiritual. Quando você transborda o seu conhecimento, mais sabedoria flui para você. Quando você transborda a sua generosidade, mais recursos aparecem na sua vida. Porque você sinaliza para o universo que você não é um beco sem saída, mas um canal. E o universo adora canais. A plenitude é o descanso na ação. É trabalhar com afinco, com excelência, mas sem o peso da ansiedade pelo resultado. Porque você entende que você é responsável pelo esforço, mas não tem controle sobre o resultado final. Você planta a semente, você rega a terra, mas é Deus quem dá o crescimento. E essa confiança te liberta do fardo de ter que ser Deus. E, finalmente, a plenitude é o desfrute. É a capacidade de encontrar alegria no processo, e não apenas no destino. É a gratidão não só pelas grandes conquistas, mas pelo sol da manhã, pelo café quente, pela conversa com um amigo. É o fim da doença do quando. Quando eu me formar, serei feliz. Quando eu casar, serei feliz. Quando eu me aposentar, serei feliz. E o começo da prática do agora. Eu sou feliz agora, com o que eu tenho, a caminho de tudo o que eu quero. Essa é a jornada. 7 camadas. Do projeto à plenitude. Da concordância ao transbordo. Um mapa para a escavação da sua própria alma. E agora, aqui estamos. No final desta expedição e no começo da única que realmente importa, a sua. Você viu o mapa. Você entendeu o território. Mas o mapa não é a viagem. O conhecimento, por si só, não transforma. Ele apenas ilumina o caminho. A transformação acontece no passo, na decisão, na ação. E a grande ilusão, o grande dragão que guarda a entrada da sua nova vida, é a mentira do depois. Eu começo na segunda-feira. Eu faço quando tiver tempo. Eu mudo quando as coisas se acalmarem. O depois é o refúgio dos covardes e o cemitério dos sonhos. Não existe depois. Só existe o agora. A sua vida, neste exato momento, é o resultado de todas as suas ações e inações passadas. E o seu futuro será o resultado da ação que você tomar ou não tomar nos próximos 60 minutos. Não amanhã, agora. Eu não estou te pedindo para mudar a sua vida inteira em uma hora. Eu estou te desafiando a dar um passo. 1. Qual é a menor ação possível que você pode tomar, agora, para se alinhar com a sua verdadeira identidade? É pegar um caderno e começar a interrogar as vozes na sua cabeça? É entrar naquele quarto bagunçado e começar a arrumá-lo, como um ato de domínio? É mandar uma mensagem para alguém que você precisa perdoar? É se matricular naquele curso que você está adiando há anos? É se olhar no espelho, nos seus próprios olhos, e dizer em voz alta: eu não sou a minha história. Eu sou o autor dela. Escolha a sua ação. Uma. E execute-a. Sem negociar. Sem hesitar. Porque essa pequena ação, aparentemente insignificante, é um terremoto no mundo espiritual. É a sua declaração de independência. É o som da sua corrente quebrando.
Mas a minha voz é apenas um eco da voz que já existe dentro de você. A voz do seu projeto original. A voz que anseia por se expressar. A voz que está cansada de viver numa prisão com as portas abertas. Hoje, você não recebeu um mapa. Você recebeu um espelho. E a imagem que ele reflete não é quem você é, mas quem você pode se tornar. A escolha de construir a ponte entre essas duas imagens é sua. Apenas sua. O palco está montado. A música está tocando. E o universo inteiro está prendendo a respiração, esperando para ver se você vai ter a coragem de dançar. Agora vai. E toma posse do teu reino.